I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Ele disse, bem, deixe-me pegar uma garotinha e eu e meus irmãos ficarmos em volta e cortaremos a mão dela e então você a cura bem aqui diante de nós e creremos em você. Eu disse, você precisa de cura mental. Isso mesmo, um homem tão possuído pelo diabo, o mesmo que disse, se és filho de Deus, se és, desce da cruz. Oh, quando a própria Bíblia disse que ele tinha de ser pendurado na cruz. Caifás disse, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Não sabendo disso, mas o maior elogio que já lhe foi feito. Se salvasse a si mesmo, não poderia salvar os outros. Ele teve de se entregar. Claro, ele sabia quem lhe havia batido, mas ele não faz palhaçadas para o diabo. Deus não é palhaço. Ele não faz palhaçadas para o diabo. Suas obras são enviadas aos que creem, não para fazer palhaçadas. Notem, ele lhe apareceu aqui quando tinha 99 anos e lhe apareceu em nome do Deus Todo-Poderoso. O nome lá em hebraico é El Shaddai. Agora, Deus tem 7 nomes compostos de redenção. Sabemos disso. E não se pode separá-los de Cristo. Não se pode separá-los. Cristo cumpriu cada um desses nomes compostos de redenção. Vocês creem nisso? Vocês creem que Ele é Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor? Então, o que dizer de Jeová Rafá? O Senhor cura todas as tuas enfermidades. E se isso não se aplicava a Cristo, então Ele não era Jeová Jiré. Por isso, não se pode separar. Está tudo entrelaçado. E aí está. Ele não pode ser Jeová Rafá sem ser Jeová Jiré. Nem pode ser Jeová Jiré sem ser Jeová Rafá. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não há o que discutir quanto a isso. Agora, vemos aqui que ele aparece em nome de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Na verdade, a palavra hebraica Shad, S-H-A-D, alguns pronunciam Shade. Shad significa seio, como o seio de uma mulher. E ele lhe apareceu em nome de El Shaddai, que está no plural, com seios. Eu sou o Deus com seios. Abraão, 99 anos, anda diante de mim. Sê perfeito, crê na minha palavra, continua crendo. Eu prometi aos 75, aqui está, faz 24 anos que te fiz a promessa. E que consolo deve ter sido para um ancião de 99 anos. E exauridas todas as suas forças, e aqui Deus se pôs diante dele e disse, eu sou El Shaddai, eu sou o Deus com seios. Amém. Extrai tua força de mim. Eu sou a tua força. Como o Novo e o Antigo Testamento, o Deus com seios. Eu sou o Deus com seios. Extrai de mim a tua força. Como um bebezinho quando está doente, aflito.
enfermo, fraco, ele se apoia no seio da mãe e recupera sua força ao mamar na mãe. Em outras palavras, Abraão, tu não passas de um bebê para mim. Com 99 anos, não tinha passado tempo algum sua vida. Apenas lembrem-se, Jesus foi crucificado como se fosse ontem. 1000 anos na terra são apenas um dia com Deus. Vejam, como se ele tivesse sido crucificado ontem. E notem, eu sou El Shaddai. Tu és o bebezinho fraco, mas apoia-te no meu seio, na minha promessa, e nutre de mim a tua força. Eu sou o Criador que estendeu os céus e a terra, que pôs as estrelas além. Há algo grande demais para Deus? Eu sou El Shaddai e tu és meu filho. Embora estejas fraco e estou deixando que fiques assim só para ver o que farás, vou dar um exemplo para as pessoas no futuro, para que os homens creiam na minha palavra. Ficarei ao lado dela. Não importa o que seja necessário, quanto tempo, eu o farei, eu a cumprirei. El Shaddai, extrai de mim a tua força. Oh, você diz, se eu pudesse crer, ele ainda é El Shaddai, ele ainda é o Deus com seios, Novo e Antigo Testamentos. Somente extrai a sua força disso. Oh, tudo de que você precisa. O bebê está indefeso. Ele tem de extrair sua força da mãe. Só assim ele pode obter sua força. Só assim um crente pode obter sua força, extraindo-a da palavra de Deus. Essa é a sua força, as promessas de Deus para ele. Fique firme e creia nela. E não só o bebezinho é representado aqui quando está doente, aflito. A mãe pode colocá-lo em seu seio e ele vai mamando sua força de volta. Ele está satisfeito enquanto mama. Assim é com o verdadeiro Filho de Deus. Independente do que o cético diga e em que creia, se você realmente crê nela, Jesus não pode mentir. Você está convencido de que ela lhe foi revelada. Você tem a promessa e nada vai detê-la. Sobre esta pedra edifico a minha igreja. Vejam, a palavra da verdade espiritual revelada. Enquanto espera, descansando em sua fé, tome a promessa de Deus. Eu creio em ti, Senhor. Tu prometeste dar-me o batismo do Espírito Santo. Estou descansando na fé, minha fé, que tenho em ti. Estou extraindo do meu recurso para meu recurso, para minha saúde, do teu recurso, a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas do seio de Deus mamará sua força. Toda a palavra que sai da boca de Deus, ele receberá sua força à medida que vem da boca de Deus, a palavra. Como Abraão estava descansando. Agora, ele tinha vivido com Sara desde que ela era uma mocinha, era sua meia-irmã, e ele vivia com ela e se casou com ela, e ela era estéril. Ela não tinha filhos. E aqui está ela, agora já está... Se ele está com 90 e 99, ela está com 89. 89 anos. Mas Abraão descansa na fé da minha palavra. Eu te prometi que eu o faria. Eu sou El Shaddai. Sou o Deus com seios para meus filhos que creem. Se você não quer mamar, bem, então não diga mais nada sobre isso, veja. Mas se é filho, você está mamando, descansando em cada promessa. Notem, a verdadeira fé descansa na rocha sólida da promessa da palavra de Deus. Ela não muda. A verdadeira fé está ancorada. Como a estrela do norte. A estrela do norte é uma referência a todo comandante de navio. A bússola aponta somente essa estrela do norte a ele. E Deus, a palavra, é a estrela do norte de todo cristão. Se você está perdido e o Espírito Santo é o que a aponta a você, não apontará nada mais. Todos os outros ismos e demais, e cristianismo misturado nisso, seja o que for, é como o mundo deslocando-se. Muda essas estrelas, mas não pode mudar a estrela do norte. Tampouco algo pode mudar a palavra de Deus. Ancore-se nela, fique com ela. Agora, a verdadeira fé não se move por credos e doutrinas feitas pelo homem em incredulidade. Fica justamente com a palavra, fé verdadeira na palavra. E em que mais você pode pôr sua fé, senão na palavra? Se Deus disse, ponha seu dedo nisso.
é verdade. Não se move. Extrai do livro conceitos de Deus, a Bíblia, seus atributos, o que Ele prometeu. O que Ele prometeu, essa é a sua palavra. A palavra produz a si mesma. Tem de ser um pensamento antes de uma palavra. Então, palavra. Então, a palavra é manifesta. E é daí que você extrai sua força. Crendo, pois o Criador, crendo como Ele foi, o Criador que fez o mundo. O Novo Testamento disse aqui atrás, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O mesmo propósito. Que foi isso? Eles estavam duvidando de Deus e doenças e problemas surgiam. E Ele levantou a serpente. Para quê? Para a cura deles e para o perdão deles. Foi isso. E bronze representa juízo divino. E Jesus foi essa serpente julgada. Claro, o termo bronze. Agora, depois que ele confirmou a aliança, ou a aliança lhe foi manifestada, isto dá fé aos verdadeiros filhos de Deus. A palavra dá fé, aquela que tem seios. Isto causa-lhes algo quando a palavra ou quando a aliança é manifestada. Dá fé aos verdadeiros filhos de Deus. Agora percebemos que nisto ele foi chamado Elohim. A palavra também na tradução aqui significa Elohim. Acabei de pesquisá-la para ter certeza. Elohim. E Elohim é o todo-suficiente. Ele é El Shaddai, Elohim, o Deus com seio, o todo-suficiente. Ele não precisa de nada de ninguém. Ele é a toda suficiência de vocês. Notem, o mesmo se testifica aqui. Eu estava notando esta tarde, enquanto estudava em Jó, ele é chamado Elohim. E Jó foi ridicularizado, zombado, como que retrato de hoje. Mas Jó estava descansando na promessa de Elohim. Depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, descansando em Elohim, independente do que aconteça. Sua esposa veio e disse, você parece muito mal, Jó. E aqui vieram seus consoladores. Está vendo o que aconteceu com você, rapaz? Eu lhe disse que você estava errado o tempo todo. Viu o que aconteceu? Muitas pessoas gostam de criticar pessoas assim. Jó era o melhor homem de seu dia. O melhor homem que Deus tinha na terra era Jó. Ele disse a Satanás, não há ninguém como ele. Amém. Você o observou? Satanás disse, sim, tudo vem fácil para ele. Tire essa proteção e deixa-o comigo. Eu o farei blasfemar contra ti na tua face. Ele fez tudo o que pôde, mas não conseguiu. Jó descansou naquela promessa. Os homens vieram e disseram, agora, onde está todo aquele Deus de que você falava? Olha o que... Você crê que ele é isto? Veja o que está acontecendo agora. Mas ele ainda assim descansou em El Shaddai, mesmo sem importar se suas úlceras estivessem irrompendo e sua vida estivesse quase acabada. Ele estava sentado num monte de cinzas, raspando as úlceras. Sua mulher disse, por que não amaldiçoas a Deus e morres? Disse, tu falas como uma doida. Que coisa! O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu confio em Elohim, ainda que ele destrua este corpo, os vermes da pele o devorem, contudo em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos e não outros o contemplarão. Ele ressurgiu em Mateus 27, quando os santos ressuscitaram, saíram e entraram, mas muito entraram na cidade. Um tipo exato de hoje, ainda esperando, confiando na promessa. Notem, depois que ele apareceu neste nome, o nome do Deus Todo-Poderoso. Agora, igreja, podemos pegar um pouquinho de doutrina aqui. Pode ser um pouco confuso para vocês. Se vocês não crerem, isso é com vocês. Estamos aqui, só vou falar o que penso. Vocês têm direito de pensar o que quiserem. Mas notem, todas essas coisas eram tipos, sombras e exemplos, como a Bíblia disse que eram. São tudo isso. E isto é, Deus está tratando
tratando com Abraão na jornada, assim como ele tratará com a semente real de Abraão na jornada. Notem, ele trata com os judeus da mesma forma. Tudo começou lá, com aquela promessa da aliança, todas as nações, todos os povos. Notem, depois do aparecimento neste nome do Deus Todo-Poderoso, e foi-lhe revelado que ele era o todo-suficiente. Ele não tinha ajudantes, ele não precisava de nenhum secretário. Ele estava sozinho, Deus. Só ele era Deus. E ele apareceu a Abraão neste nome, e enquanto ele aparecia a ele neste nome, e Abraão reconhecia quem ele era, ele mudou o nome de Abraão. Agora, ele chegou à plenitude de crer agora. Estão vendo aonde a igreja chegou? Espero que consigam ler nas entrelinhas. Chegou ao lugar onde ele lhe revelou quem ele era, e então ele mudou o nome de Abraão para que a promessa pudesse se cumprir. Agora, você diz, um nome não significa nada. Então, porque ele mudou o nome de Abraão, de Abrão, para Abraão, porque ele mudou o nome de Jacó, suplantador, para Israel, príncipe com Deus, porque ele mudou o nome de Saulo para Paulo, claro, seu nome, certamente significa algo, claro que sim. Se você não tem o nome certo, Deus o mudará se ele o chamou. Sim, Senhor. Notem, ele mudou seu nome aqui agora de Abrão para Abraão, que significa pai de nações. Adicionou o H-A-M, Abraham. Então, ele fez isso para que a promessa completa pudesse se cumprir. E o filho agora, que tinha sido prometido há tanto tempo, podia ser visto ou, em outras palavras, ser revelado. Quando ele mudou seu nome e depois que ele reconheceu quem ele era, ele pode ter pensado que havia um grupo deles, mas ele reconheceu que ele era Elohim, o único Deus. Mas quando ele fez isso, então, ele mudou seu nome. Ele disse, agora, Abraão, já não te chamas Abrão, mas Abraão, pois um pai de nações te fiz eu. Abraão, agora, ele está em condições agora. Ele está em condições após a revelação de quem ele é. Ele agora está em condições de ver o Filho revelado. O Filho está pronto para vir, para ser revelado. Oh, filhos de Abraão! Notem, ele mudou o nome do seu mensageiro bem no tempo do fim. Justo tinha 99, faltava um ano. E ele mudou seu nome de Abrão para Abraão. Mudando seu nome, acrescentou o H-A-M, que significa pai. Ele deveria ser pai, pai de uma promessa, pai, promessa. Oh, se você tem discernimento espiritual, ouça. Depois da revelação do nome dele, de quem ele era, ele mudou o nome dele. Agora, depois da revelação, agora ele feriu a terra. Não há uma comitiva de deuses, há um. Agora é hora da revelação para o filho que foi prometido ser revelado, a semente real de Abraão, da promessa. Vejam, ele mudou de Wesley, Batista, Presbiteriano, Pentecostal. Não sei se digo isto ou não. Vocês não têm de crer nisto, mas espero que me perdoem, pois não quero magoá-los. Mas vejam, nunca houve um mensageiro às igrejas de Deus ao longo de toda a história do tempo que já teve um líder desde as reformas, como o líder que temos hoje, Billy Graham, certo? Porque ele tem ido ao mundo inteiro, estão vendo? E notem, nunca tivemos um homem, nenhum reformador. Tomemos Sankey, Moody, Finney, Calvino, Knox, qualquer que seja, Wesley, Lutero. Não houve nenhum com o nome terminando em H-A-M antes.
O único mensageiro que já tivemos nas eras da igreja com o nome terminando em H-A-M, G-R-A-H-A-M, Graham. E Graham tem 6 letras, e 6 é o número do homem, o dia do homem. O homem foi criado em Gênesis 1:26, no 6º dia, mas 7 é o número de Deus. O 7º dia, Deus descansou. Não 6, mostrando que esse G-R-A-H-A-M seria para a igreja que está no mundo, mas A-B-R-A-H-A-M, Abraão, são 7 letras. Diz, números não significam nada. Então você não conhece os numerais da sua Bíblia, estão vendo? Você com certeza entenderá errado agora, certamente. Deus é aperfeiçoado em 13, adorado em 7 e tentado em 40 e jubileus em 50. O que queiram fazer. Toda a matemática. A Bíblia opera em matemática. Notem, o 6º é um mensageiro a ser enviado ao mundo. E notem, 7º é o número de Deus. E notem, neste tempo do aparecimento agora, ou da revelação do Filho, quando vai ser revelado o Filho, eles já reconheceram seu nome, souberam quem ele era. Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso, Elohim. Mas agora chegamos ao tempo em que o Filho prometido está para se revelar. O Filho, o próprio Isaac que foi prometido, está pronto para entrar em cena. E ele não pôde fazê-lo até enviar e mudar seu nome de Hebrão para Abraão, porque um pai de nações ele era. Note, Ham, H-A-M, pai de nações. Vejam como isto se alinha com Malaquias 4. Restaurar a fé de volta aos pais. A semente de Abraão ser restaurada ao tipo de fé que o pai Abraão teve, sua semente real. Malaquias 4 a se cumprir. É para restaurar a fé que uma vez esteve lá no princípio, restaurá-la, a semente real de Abraão. É uma promessa. É exatamente a promessa. A semente real há de ser revelada e pela semente real, que é a semente real de Cristo. Cristo é a semente real. E a semente é o Espírito Santo que está no coração das pessoas que creem em Deus, que retém a sua palavra e Deus operando através delas, levando a mesma mensagem. Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu estarei convosco mesmo em vós. E as obras que eu faço, vós também fareis. Vejam, revelando isto nos últimos dias aqui, como deve vir. Agora, notem o capítulo 18 agora. Logo após o nome ser mudado, Deus aparece para se revelar em carne. Depois que o nome é dado a conhecer quem ele é, Deus aparece em carne. Abraão, num dia quente, apenas algumas semanas ou meses antes de Sodoma ser queimada, e Isaac entrar em cena. E notem, Abraão está sentado sob o seu carvalho. E Ló está em Sodoma e estão desfrutando dos prazeres do mundo. Ainda assim, ele é o pastor Ló, talvez tivesse uma boa congregaçãozinha lá. Seja lá o que ele fazia, a Bíblia disse, a iniquidade e os pecados da época afligiam sua alma justa. Deve ter havido, então, muitos Lós modernos, como hoje. Mas ele sabia que não podia dizer nada sobre isso. Então, notem, lá estava ele. Mas Abraão, depois que ele lhe foi revelado, agora Elohim foi quem lhe falara. Agora ele está sentado sob o carvalho. E aqui vem 3 homens andando como seres humanos. Notem o efeito que a revelação de quem Deus era teve sobre Abraão, o que fez a ele. Depois que seu nome foi mudado de Abrão para Abraão, ele viu 3 homens chegando. E chamou os 3 de meu Senhor. 3 deles sendo um. Não foi assim com o número 6, Ló.
ele viu dois vindo e disse, meus senhores. A visão e a revelação de Abraão lhe mostraram que ele era o todo-suficiente Elohim. Sua semente está para receber o mesmo. Notem como ele se revelou, como se deu a conhecer, quer ele estivesse certo ou não. Notem, para o verdadeiro crente, o sinal que ele fez, o que ele fez acontecer para fazê-lo saber que aquele era Elohim. Agora, ele disse, meu Senhor, é S-E-N-H-O-R, com maiúscula. Qualquer erudito, vocês sabem disso, qualquer erudito sabe que é Elohim, o todo-suficiente. Elohim. Um homem me disse certa vez, o irmão não crê que aquele foi Deus. Eu disse, claro que sim. Abraão disse que era Deus. Ele falou com ele deveria saber. Sim. Ele disse, quer dizer, Deus lá de pé comendo a carne daquela vitela e bebendo o leite da vaca e comendo pão de milho, como queira chamar, lá. Eu disse, ele fez isso. Ora, você não conhece mesmo o nosso Deus. Bem, que coisa, ele poderia... Ora, ele só estendeu a mão. Somos feitos de 16 elementos. Petróleo, luz cósmica e potássio e cálcio e demais. Apenas 16 elementos. Ele só juntou isso e soprou e desceu caminhando na terra. Eu estou tão feliz por ele ser esse tipo de pai. Mesmo que os vermes da pele destruam este corpo, todavia ele chamará você. Ele prometeu que o faria. Ele é Elohim. Pegou outro punhado e disse, venha cá, absinto, ou como quer que tenha sido, os anjos, e desça, vamos descer e dar uma olhada em Sodoma, ver o que está acontecendo. E Abraão, depois da revelação, ele viu e soube que havia um só Deus. E ele viu e disse, meu Senhor, vem à parte, senta-te, deixa-me lavar teus pés. Agora, ele nunca disse Senhor, e notem, está com maiúscula lá. Qualquer um sabe disso. Tem o diaglota enfático. Vejam, é maiúscula S-E-N-H-O-R. Senhor, Elohim, o todo-suficiente. Disse, deixa-me buscar um pouco de água e lavar teus pés e dar-te um bocado de pão. Então, podes seguir teu caminho. Sabem, eu estou demorando demais aqui. Melhor me apressar. Eu quero chegar aqui e não sei quando poderei. Tenham só um pouco mais de paciência comigo. Pode ser? Notem, Elohim, o todo-suficiente, Deus. E ele disse, notem o que ele fez. Agora, dois deles continuaram olhando para Sodoma. E ele disse, acham que guardarei isto em segredo de Abraão? Ele não faz nada até que o revele aos seus profetas. Vejam, ele os faz saber. E ele disse, não vou ocultar isso, visto que ele é abençoado por Deus e vai herdar a terra e tal. Sua semente será, em outras palavras, será pai de muitas nações. Não vou ocultar isso dele. Vou anunciar-lhe. E assim ele disse, começou a revelar-lhe. E ele disse, Abraão, não Abrão. Abraão, onde está tua mulher S-A-R-A? Como ele sabia? Bem, apenas um dia antes ele era Abrão, 1 ou 2 dias antes. E ela era Sarai, e agora é Sara. E ele é Abraão. Disse, Abraão, onde está a tua mulher Sara? Abraão disse, ela está na tenda, atrás de ti. Ele disse, vou visitá-lo por este tempo da vida. E este filho que foi prometido está pronto para entrar em cena agora. Vocês o terão. E Sara meio que riu consigo, disse, eu sendo velha e ter deleite com meu senhor de novo, e ele, velho, algo assim. Então, porque ela estava com 90 e ele com 100. E então, agora poderia eu fazer isso de novo? E o anjo, mensageiro, Deus em carne humana, disse, por que ela riu? Isso foi uma confirmação. Por quê? Mostrou que a revelação estava certa. Mostrou que aquilo de que ele o havia chamado Elohim estava certo. Porque ele era a palavra. Essa foi em Hebreus capítulo 4, versículo 12, disse, a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e discerne os pensamentos e intenções do coração. E quando Abraão viu isso, ele teve certeza então que poderia chamá-lo de Elohim.
Elohim, ele era a palavra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Notem, quando Jesus, a semente real de Abraão, entrou em cena, ele se revelou a semente natural de Abraão, no mesmo sinal. E eles o chamaram de Beuzebu. Isto os cegou aos incrédulos, cegou-os e fez com que blasfemassem e os mandou para o inferno. Mas deu visão eterna aos crentes que foram ordenados para a vida eterna. Notem, Jesus prometeu que nos últimos dias, pouco antes da vinda do Filho do Homem, que ele viria e se revelaria nos dias em que o Filho do Homem estivesse sendo revelado. Esta semente real de Abraão veria o mesmo sinal. Agora notem, quando ele disse, isso é São Lucas 17, 28 e 30. E como aconteceu nos dias de Sodoma. Agora, Jesus disse isto. Não sou responsável por isto, sou responsável por contar, dizer o que ele disse, mas Jesus disse isso. Como aconteceu nos dias de Sodoma. Assim será na vinda do Filho do Homem. Agora, notem. Nos dias em que o Filho do Homem estiver sendo revelado, quando o Filho do Homem estiver sendo revelado à sua igreja. Como com Abraão, ele era Deus, ele continuou descendo, confirmou a aliança, reconheceu quem ele era e seu nome mudou. Notem, mudou pouco antes de ele chegar ao monte, olhando para Sodoma, pouco antes do Filho prometido vir. Jesus falou do mesmo cenário. Jesus estava lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo e vocês estão lendo. Se querem saber o que foi, consultem e vejam o que estavam fazendo nos dias de Sodoma. Notem, não tanto nos dias de Noé, ele falou das suas imoralidades, como estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Mas em Sodoma, agora, não há mais água. Deus prometeu isso pelo sinal do arco-íris. Ele nos dá um sinal. Ele sempre dá sinais. O arco-íris, ele sempre se lembra dos seus sinais. Sempre leal a ele através dos anos. Nunca deixa de dar aquele sinal do arco-íris. Ele sempre dá seus sinais. Notem. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys